Pessoal, bom dia. Dando continuidade à publicação de ontem que eu fiz em relação a como fazer o ajuste da altura, né, na troca de ferramenta, que é um dos pontos que a gente mais recebe solicitação de suporte, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para ilustrar melhor o que está ali no papel, né? Então fica mais fácil e também deixar armazenado lá no canal como referência de pessoal precisar depois. Né? Então, relembrando, pessoal, que o trocador de ferramenta é uma lógica do fabricante de máquina. Então, fica difícil, né, até a gente mostrar algum exemplo, porque depende como foi pensado, né? Que tipo de hardware ele está utilizando, como é que ele está fazendo a tratativa de sinais, né? Mas aqui no ajuste da troca, especialmente no Sinumeric, você tem alguns recursos, né, que são os mais utilizados. Então, vou dar dois exemplos aqui para vocês, né, para a gente poder ilustrar. Aqui no Sinutrem eu consigo fazer, né, então eu deixei essa tela maior aqui para mostrar. Então, vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui no menu Select, ó, na parte de colocação em funcionamento, no dados de sistema, né? Então, aqui, ó, dentro do dados do NC, eu tenho os ciclos, né? Então, ele é um ciclo do fabricante. A grande maioria, ó, utiliza a subrrotina L6 de troca, né? Que é o que vai ser buscado quando você pede uma troca de ferramenta. Aqui eu consigo editar a subrrotina, tá vendo? Nesse caso aqui, é um exemplo do Sinutrem, né? Ó, ele está usando o Z, ó, com essa variável aqui, né? Então aqui, $MAS Start Position, né? Ó, o terceiro eixo que seria o eixo Z. O que significa isso aí? Vamos lá ver, ó. Dessa maneira aqui, ó, ele está utilizando, vou voltar aqui na colocação em funcionamento, os dados de máquina. Eu vou procurar aqui o dado 53230. Não, peraí, desculpa. Eu vou procurar o dado de eixo, né? Ele está utilizando o eixo Z, né? Lá. Eixo Z. Eu vou procurar o dado 53230, tá aqui, ó. Ele usa esse dado de máquina aqui, ó, que é o Start Position, né? Então ele coloca o valor da coordenada que o eixo Z tem que posicionar aqui. Então, se eu precisar fazer qualquer alteração de troca, é só eu corrigir aqui esse valor, por exemplo, 500.5, né? Que ele vai fazer o posicionamento correto, só para dar um exemplo aqui, né? Então, eu vou voltar aqui 500, por exemplo. Ó, ele é um dado imediato, né? Então, eu vou cancelar aqui só para mostrar uma troca. Então, aqui eu estou sem nenhuma ferramenta carregada. Então, vou entrar aqui no menu de operação, vamos chamar uma ferramenta qualquer aqui, ó. Essa fresa aqui de 10, beleza? Olha lá, o meu eixo Z está posicionado aqui em 1000, que a máquina iniciou com essa coordenada, né? Então, ó, vou ligar os avanços aqui, as chaves já estão abertas, vou dar um ciclo start, ó. Vocês vão verificar que ele vai modificar a coordenada aqui. Olha lá, ele posicionou em 500 para fazer a troca, né? E carregou a minha ferramenta aqui. Então vamos lá, ó. Se eu precisar fazer uma correção, eu vou em dados de eixo, né? Porque é como ele está sendo feito. Aqui no dado 53230, vamos colocar aí, ó, 500.5. É um dado imediato, tá vendo? Já conseguiria fazer a correção automaticamente, sem precisar ligar e desligar a máquina, esse tipo de coisa. Então vamos lá, só vou tirar o eixo Z aqui de posição. Deixa eu clicar nele aqui, só para a gente visualizar diferente, ó. Pronto, beleza. Então lá, né? Então vamos chamar outra ferramenta. Essa bloco aqui. Vou dar o ciclo Start para trocar a ferramenta, olha lá. Então agora eu teria feito a minha correção, ele está posicionando, né, com essa diferença aqui de 5 décimos, beleza? Então, ó, essa é uma maneira que é uma das mais comuns de ser feito, mas que geralmente
ele é superado por essa outra maneira aqui, quer ver? Então vamos lá no menu Select, vamos lá dentro do dados de sistema da subrotina L6. Então aqui, pessoal, eu vou editar para trocar por outra variável que também é usada, que eu quero dar como exemplo. Então é dólar, deixa eu colocar aqui, ó, mn, user, data, ele vai usar uma variável, né? Aqui, ó, float, tab 0. Beleza? Salvei aqui. O que significa esse cara aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Vamos voltar lá no menu, ela está aí já editada, né? Então aqui ele vai buscar um outro tipo de variável. Só muda a maneira. Então aqui dentro de dados de máquina, esse daí é um dado geral, né? Que eu vou procurar aqui, que é o dado de máquina 14514. Olha lá. Então eu defini essa variável aqui, ó, e ele está como 0, né? E esse cara aqui é um dado power on, né? Então, por exemplo, aqui vou colocar 200, só para ilustrar, né? Vamos lá dar um restart na máquina para ele poder gravar essa alteração que eu fiz. Vai reiniciar aí. Então, enquanto reinicia, pessoal, são maneiras, né, que o fabricante pode determinar a sua subrotina de troca de ferramenta, ou pode até que ele nem use, seja que ele nem utilize a subrotina L6 da Siemens, ele pode criar uma própria, mas eu estou dando um exemplo geral aqui, o que a maioria utiliza, né, esse tipo de recurso. Então vamos lá, aqui ó, nasceu de novo, né? Então agora deixa eu ligar os avanços, tá, a chave está aberta, vamos lá, vamos pegar uma ferramenta aí, diferente da que está lá. Opa, selecionar aqui a ferramenta, essa frezinha aqui de 10, né? Então eu vou lá, vou dar o ciclo start, olha lá, a gente colocou 200, né? Olha lá, deu o ciclo start, olha lá, ele posicionou agora em 200. Então eu alterei a maneira de fazer só como um exemplo. Então aqui, se eu precisasse fazer qualquer correção também, ó, eu viria aqui nos dados de máquina, agora é o dado geral, ao invés de ser do próprio eixo, né? Então vamos procurar aqui o 14514, olha lá. Vou colocar aí 200, vamos colocar aí 199.5, por exemplo. Só que eu tenho que aqui, com esse tipo de dado, dar o power on, né? Vamos restartar de novo. Então, a probabilidade de você precisar fazer essa correção, de ter esses dois tipos de variáveis é muito grande, né? Não sendo isso, tem que contatar o fabricante e perguntar como é que ele foi feito, né? Geralmente isso aí deveria vir no manual, né? Operacional da máquina, porque muitas vezes você vai montar a máquina, no começo tem que tirar o motor, alguma coisa, tem que fazer algum ajuste aí da altura de novo. Então vamos lá, ó. Agora aqui, vamos ligar o avanço, a chave já está aberta. Vamos pedir uma troca, né? Então tem que dar o 199,5 lá, só para... Então aqui no menu TSM, selecionar a ferramenta, vamos pegar essa fresa maior aqui, beleza? E eu vou dar um ciclo start, olha lá. E aí ele posicionou agora corretamente. Beleza, pessoal? É uma maneira de apresentar para vocês, né? Como é que funciona a subrotina de troca. Ela fica aqui dentro dos ciclos, né? Ciclos de fabricante, ó. Tá vendo? Beleza? É só para ilustrar aqui um exemplo daquela documentação que eu passei que tem as variáveis. Tá bom, pessoal? Obrigado aí.